Então, está lá a passagem, né? Marcos capítulo 8, versículo 36 a 37. Jesus indaga e responde ao mesmo tempo. Com efeito, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e arruinar sua própria vida? Pois que daria o homem em troca de sua vida? Não há proveito em ganhar o mundo e perder sua alma. No primeiro livro, Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos: enquanto a criatura permanecer no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da manutenção, da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, não é isso? Então, foco na espiritualidade, mas a gente precisa trabalhar para ganhar um pão nosso, né? Pão nosso de cada dia. Então, a vigilância, o foco na espiritualidade, não exclui o trabalho para a manutenção, para a subsistência desse corpo. Eu sou responsável por esse corpo. Deus me deu esse corpo para poder zelar por ele, tá? Então, sou responsável pela manutenção dele. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo está sempre a introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo de aflição ou inutilidade. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarra-se, pois, ao efêmero e prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo, aqui ou alhures, né? Olá lá, né? Olá. Sublimação para a vida eterna. Despertar para a verdade eterna é o chamamento para a renovação interior. Reconhecer o Cristo é a porta para a vida nova, novos rumos. Mas para tal, é importante que nos libertemos da condição de geração adúltera e pecadora, que se envergonha do Cristo e de seu ensinamento. Lembra quando Jesus fala: aquele que se envergonha de mim, também eu vou me envergonhar dele? Então a gente precisa aceitar Cristo, não se envergonhar, né, somos seguidores de Cristo. Tá? Falar de peito aberto: eu amo Cristo, eu sigo Cristo, estou no caminho do aprendizado. Tá? No próximo livro, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós temos: torna-se indispensável não se vergonhar ao aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas. O que quer dizer é o seguinte: não é para que a gente entre num embate, numa luta, né, numa conversa acalorada. Não, Cristo, não é isso. Não é isso que Jesus quer nos trazer. Não é para que a gente entre no embate com outros irmãos que têm, por acaso, opinião diferente, para defender a bandeira de Cristo. Não é desse modo. Mas sim, tá, em atitudes insignificantes ou pouco expressivas, como, por exemplo, fazer o bem, ajudar. Né? É o comportamento, é no comportamento que você mostra que você segue Cristo. Não só nas suas palavras, é no comportamento, tá? A cada um será dado segundo as suas obras. Seguindo, em que se pede ao crente o exemplo de amor, de renúncia, sacrifício pessoal, que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Próximo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós temos a seguinte passagem: o homem pode amenizar ou aumentar o amargor de suas provas. No vídeo de ontem falamos sobre provas. Conforme a maneira pela qual encara a vida terrena. Tanto mais sofre, quanto mais longa ele considera a duração do seu sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual abarca a vida corpórea no piscar de olhos. Ele a vê como ponto no infinito,
compreende a sua brevidade e reconhece que esse momento penoso passará bem depressa. Meus irmãos, quando a gente entende que somos espíritos, que fomos criados para ser eterno, né, o que é que acontece? As vicissitudes, as provas, né, as dificuldades que a gente passa, a gente tira de letra. Porque o nosso foco está na eternidade. Nosso foco está na infinitude. Né? Lembra que Jesus falou? Meu mundo, meu reino não é deste mundo. Bem-aventurados os pacíficos, brandos, os mansos. Então, meus irmãos, precisamos focar na espiritualidade, focar na vida espiritual, que é eterna. Tá? Continuando, a certeza de um futuro próximo faz feliz, ou sustenta e encoraja. Em vez de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Em vez de se queixar, né, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. No vídeo de provas, eu falei sobre isso. Né? Nós somos como aqueles alunos que fogem da prova. A gente não pode fugir da prova. A prova faz parte do nosso processo evolutivo. A gente precisa ser paciente. E para ser paciente, Deus coloca alguém bem chato do teu lado. A gente precisa perdoar. E para perdoar, Deus permite que alguém te faça alguma coisa, alguma maldade, para que você pratique o seu perdão. Percebe? Que tudo as vicissitudes que acontecem é Deus te testando. Veja lá o vídeo de provas. Está bem interessante. Seguindo. Para aquele, ao contrário, que apenas vê a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor oprime com todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida nos leva a dar menos importância às coisas deste mundo, compelindo o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar os outros, né? Atenuando a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Tá, ok? Daí ele aure uma calma, uma resignação, né? Ele conquista uma calma, uma resignação, tão úteis à saúde do corpo quanto da alma. Lembra que comprimido não cura sentimentos? Se você está com depressão, ansiedade, angústia, tristeza, coloca Jesus na sua vida. Porque se você vai para o medicamento, cada vez mais esse medicamento vai ser aumentado. Porque comprimido não cura sentimentos. Tá? Ao passo que a inveja, o ciúme, a ambição, né, se entrega voluntariamente à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Próximo livro. A Gênese, por Allan Kardec, nós temos. Item 43. Disse então Jesus a seus discípulos: se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porquanto, aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. E aquele que perder a vida por amor de mim, a encontrará de novo. Meus irmãos, quando Jesus diz renuncie a si mesmo, é renunciar ao seu ego, renunciar ao seu orgulho, aceitar Deus, aceitar que Deus está no controle, não ficar ansioso, tentando imaginar coisas, tentando não perder o controle. Nós temos a mania de querer ter o controle das coisas, o controle das pessoas. Renuncie a si mesmo. Entregue tudo nas mãos de Deus. Porque nós somos espíritos, nós somos filhos de Deus. Estamos aqui apenas experienciando. Tá? Seguindo. De que serviria um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá um homem comprar a sua alma depois de tê-la perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Próximo livro, Renovação Social e Imortalidade, se a mediunidade falasse, livro 8, do grupo Marcos, nós temos. Relato de um desdobramento.
Vamos lá, então. É um relato de um desdobramento. Um dia nublado, ao terminar suas tarefas escolares, Felipe realiza sua programação de educação espiritual diária, vai depois tomar um banho e deitar-se para dormir. Ao abrir aleatoriamente o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 4, Infortúnios Ocultos, tenta relacionar, sem conseguir, a leitura com a experiência do seu dia. Então ele pensa, certamente, depois eu vou entender. E assim, Felipe adormece, saindo do seu corpo. Quando ele adormece, né, nós sabemos, nós da doutrina espírita, que há um desdobramento. O espírito, quem precisa descansar, meus irmãos, é o corpo, não é o espírito. O espírito não precisa descansar. Então o corpo descansa, dorme, e o espírito então se desdobra, ele se separa, ele fica preso num cordão de prata, tá? Ele não foge do corpo, ele fica preso num cordão de prata, mas ele se desvincula do corpo, momentaneamente. E aí, pai Joaquim, Abelardo, Alessandra e o Cirilo, então, estão à sua espera. Eles falam, né? Pensei que não ia lhe ver hoje, brinca Abelardo. Você sumiu, pensei que tinha desistido, fala Felipe. Deus me livre, eu apenas desencarnei, responde. Deus me livre, eu apenas desencarnei, ou seja, agora o Abelardo, né, ele não está mais preso ao seu corpo, agora está só espírito. O Felipe não, o Felipe ainda está preso ao seu corpo, que está lá dormindo, tá? Você morreu? Fala Felipe, assustado. Até onde eu saiba, eu apenas desencarnei, responde com bom humor, e todos riem, né? Sei que você deve estar com 1000 perguntas. Assim que puder, eu lhe conto tudo. Mas não se preocupe, pois está tudo bem. Afinal, espiritismo serve para essas coisas, não é? Explica Abelardo. Abelardo é uma exceção. A maioria dos jovens espíritas tem uma missão bem mais longa do que a dele. Vocês, jovens espíritas, cabe o estudo e a prática do espiritismo no centro espírita e na sociedade. Felipe, você desenvolverá estudos sobre sociologia espírita. Por isso, esse curso é tão importante para você, explica pai Joaquim, que não queria deixar espaço para medos tolos ou adiamento do compromisso. E eu? Pergunta Alessandra. Pai Joaquim sorri e diz: quem pergunta quer saber. Isso é bom, porque gera mais responsabilidade. Você, minha filha, terá uma tarefa muito bonita no movimento espírita. Você ajudará os jovens a descobrirem suas missões no mundo. Você será a luz que os ajudará a lerem o mapa dos compromissos espirituais. Que legal, fala Cirilo. E você, menino, diz pai Joaquim, fixando o olhar em Cirilo, precisará ter a coragem de criar uma nova imprensa espírita, além de organizar reuniões mediúnicas que cuidem dos viciados em drogas. Você divulgará suas experiências e as dos outros. E vão falar muito mal de vocês, acrescenta Abelardo. Se ao menos a gente lembrasse disso quando acordados, ajudaria muito, fala Felipe. Basta que vocês se preparem. No próximo curso, com o menino Gabriel, ele vai lhes ensinar a regressão e a lembrança dos sonhos. Vocês dois vão poder escolher fazer ou não. Mas a menina Alessandra não pode perder, né? Diz pai Joaquim descontraído. Nesse momento, chegam Ivan e Eurípides Bassanufo. Todos se impressionam com a presença do mestre de Sacramento. Notando o espanto geral, ele comenta: passei boa parte da minha encarnação entre jovens. É Eurípides Bassanufo falando. Seja no colégio, seja nas atividades mediúnicas, de desobsessão, receituário, cirurgias mediúnicas, entre outras, bem como na formulação de medicamentos naturais. Por isso, não se espantem. Minha tarefa no mundo espiritual está ligada aos jovens, encarnados e desencarnados. Nesse momento de renovação social,
inclusive do movimento espírita, conto com vocês, a juventude espírita. Precisamos de avanços com relação às importantes conquistas que já realizadas. Caminhamos muito, mas não há muito a fazer e não podemos sobrecarregar os atuais tarefeiros espíritas. Novos estudos, novas práticas sociais, novas abordagens comunicativas precisam ser desenvolvidas. Inclusive essa aqui do YouTube, que é uma excelente oportunidade de desenvolver a comunicação, né? É por isso que temos tantos cursos em nossa escola e é por isso que temos tido tantas reencarnações de espíritos comprometidos com o progresso social e moral no seio do Consolador, do Espiritismo, né? Enquanto Eurípides fala, Felipe lembra-se de como a trajetória desse mestre está ligada à juventude. Quando adolescente, em sua encarnação com Marcos, ele foi um fiel seguidor de Cristo. Na encarnação seguinte, ainda na juventude, foi educado por Inácio de Antioquia, discípulo direto de João Evangelista, como Rulfo, ainda no período do cristianismo primitivo, cuidava das crianças e jovens abandonados. Em Sacramento, dedicou-se à educação espírita de jovens e agora prepara a ação da nova geração no mundo. Sim, Felipe, disse Eurípides, minha trajetória espiritual foi uma preparação para esse momento em que vivemos. Na obra de nosso Pai não há lugar para improvisos, preguiça ou má vontade. Dediquei-me à educação e à saúde com os jovens, porque é pela juventude que a terra se renovará. A sabedoria dos adultos só é verdadeira quando não se fecha o crescimento verdadeiro. Em um mundo como a Terra, apenas aqueles que se mantiverem, né, com a sintonia com o mais alto, desde o início da juventude, poderão cumprir as missões de profunda mudança moral, social e cultural. Em todo o globo. Não fez assim o Cristo ao chamar mediunicamente os jovens Francisco de Assis e Antônio de Pádua, desculpa. A sabedoria e a experiência dos velhos são sempre importantes, mas o comodismo é um ato contra a criação, que tem por lei suprema a evolução guiada pelo amor. Nesse instante, Eurípides pede que todos façam uma prece silenciosa. Ele, então, os conduz a uma região do mundo espiritual em que vivem os espíritos suicidas e viciados, encarnados e desencarnados. Ao chegarem, param em uma espécie de rocha. Pai Joaquim passa a aplicar passes a todos, enquanto Eurípides observa comovido os milhares de espíritos que gemem em intenso sofrimento. Mantenha o coração calmo. Observem que, em meio daquela multidão, existe uma pequena e sutil luz, disse Eurípides, enquanto aponta para uma direção. Todos olham para a direção apontada, mas nada conseguem ver. Eurípides então pede que se acalmem e se concentrem. Após 30 minutos de silêncio interior, o grupo passa a perceber uma fraca luz em meio a um enorme grupo de espíritos que gritam pedindo ajuda, desesperados. O professor olha para o pai Joaquim, que, entendendo seu pensamento, dirige-se àquela frágil luz e retorna com o espírito quase desmaiado em seus braços. Sem explicações, eles partem em direção ao mundo físico e, guiados por Eurípides, chegam à porta de um grupo espírita que funciona em uma casa. São reconhecidos pelos espíritos responsáveis pela segurança, que os cumprimentam com respeito. Entram, atravessam um jardim e adentram a sala mediúnica. A reunião está começando. Adolfo faz a prece e se coloca à disposição para os trabalhos espirituais.
Pai Joaquim entrega o jovem que carrega nos braços a um dos enfermeiros espirituais daquele grupo. Aproxima-se do médium e saúda a todos. Que paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos seus corações. Irmão Preto vai falar rápido, porque hoje peço socorro a um jovem que, apesar de tanta loucura, quis ver a luz. Que alegria saber de sua presença. Estamos dispostos a trabalhar com Jesus sempre, responde o dirigente. Pai Joaquim sorri ao sentir as vibrações de amor emitidas pelo grupo e explica. Este moço foi muito rico, de família poderosa. O coitado achava que a vida é o que temos e o prazer que sentimos. Agora ele está triste e acabrunhado. Não vou falar como era o lugar em que ele estava, para não assustar a alma medrosa. Mas um dia vou levar vocês para lá para me ajudar no socorro. No final dos trabalhos, um amigo do Preto vai dar uma palavrinha aqui com vocês, falou o Padre Joaquim. O jovem, semi-adormecido, é trazido para perto de um dos médios do grupo e começa a falar confuso. Onde estou? Alguém me socorreu? Graças a Deus, agora estou me sentindo melhor. Pensei que estava louco. Será que foi um sonho? Ah, que dor na cabeça. Minha cabeça está doendo. Silvio, o responsável para dialogar com os espíritos, levanta-se e diz: acalme-se, meu irmão. Não se preocupe, nós lhe ajudaremos. E em pouco tempo tudo se esclarecerá. Minha cabeça dói muito. O que aconteceu? Falou o jovem espírito. Silvio pede a Aldenora ajude na aplicação de energias curadoras para restabelecer o equilíbrio do jovem. Nesse instante, Eurípides aproxima-se do médium, doadora de fluidos, e, utilizando-se das energias dela, induz o espírito a uma regressão de memória. Então, o espírito que estava ali sendo tratado teve uma regressão de memória. E assim, pouco a pouco, o jovem socorrido começa a lembrar o que lhe havia acontecido. Primeiro assiste a cena do próprio enterro, depois vê a situação de seu desencarne e, por fim, como foi atraído para a região em que estava. Ao ver todas as cenas, solta um grito e diz: não aceito, não morri. Muito comum, tá, pessoal? Meu amigo, você agora faz parte de uma outra realidade. É preciso aceitar. Basta de sofrimento por causa de sua rebeldia. Fala Silvio com firmeza. Eu não aceito, eu não aceito. Escute, amigo. Caso você continue com essa atitude, é possível que volte para onde você estava. Estamos aqui para lhe ajudar, mas depende de você aceitar ou não. O jovem chora convulsivamente e, ao ver que não poderá voltar à situação de encarnado, Silvio, observando a reação do socorrido, argumenta. Eu entendo, meu amigo. Sei como é difícil nos desligarmos do mundo quando estamos na fase das ilusões, principalmente quando nós, voluntariamente, nos vinculamos aos vícios destruidores do corpo e da alma. A prova da riqueza é terrível. A ilusão de poder é esmagadora para a maioria de nós. Sei o quanto roupas e carros nos transformam em seres tolos e iludidos. Mas, apesar de tudo, continua a existir em nós a centelha divina, que é a essência que todos temos. Aceite o sofrimento da desilusão como elevada lição que Deus lhe envia. Não se revolte mais. Todos nós somos pobres aos olhos de Deus, até o dia em que permitirmos que seu amor brilhe plenamente em nosso ser. Eu não consigo mais viver como um verme e se arrastar, disse o jovem. Ajude-me, por favor. O que tenho que fazer para ter um pouco de paz? Dói muito. Então, aceite a ajuda que Deus lhe envia. Aceite o amparo
e prepare-se para trabalhar no bem, porque nossa vitória espiritual só acontecerá quando estivermos tão ocupados na prática do bem que esqueceremos nosso egoísmo e nosso orgulho. Descanse um pouco e trabalhe muito, fala Silvio, sorrindo. Obrigado, eu aceito. Agora entendo que sofri por décadas, porque me recusei a perder a vida que eu tinha. Nesse instante, trabalhadores espirituais o levam e Eurípides, então, se aproxima e começa a falar. A paz de Cristo em nossos corações. O jovem que agora socorreis é um símbolo, é um alerta a todos da nova geração. Muitos pediram e obtiveram a permissão para reencarnar em famílias portadoras de imensas reservas de riqueza material. Outros, por meio de trabalho honrado, adquiriram considerável fortuna. Seja como for, sabemos que tudo é concessão de Deus. O compromisso de quem possui recursos materiais que ultrapassam as simples necessidades é grave. Meus irmãos, se Deus nos dá riqueza, é para que a gente possa compartilhar. Em um mundo em que a fome ainda mata, em que a falta de leitos e medicamentos são fonte de extremo sofrimento, possuir muitos bens, apenas acumulando-os, sem ser útil, é prejuízo espiritual, para o qual a própria consciência exigirá reparação. A sociedade deve caminhar em direção a modelos mais fraternos e humanos. Para isso, convocamos os espíritas cristãos, nós todos, ao exemplo social elevado. A prática da fraternidade no ambiente de trabalho, mesmo que isso signifique alguma perda material, é dever intransferível. É um dever de cada um e não podemos transferir para outro. Não deve o seguidor do Consolador disputar cargos à custa de sua conduta ética, ferindo e caluniando. Não deve o espírita, em sua profissão, ser conivente ou acolher propostas que desonrem a própria consciência. E isso trará os prejuízos dos ganhos mentirosos. Será valioso amontoar um tanto a mais e perder a alma? Podemos servir a Deus e a Mamon? A revolução social espírita inicia-se na utilização correta dos recursos que já existem. Deus nunca abandonou sociedade alguma ao longo da história. Quando utilizarmos, na medida exata de nossa necessidade, os recursos que possuímos, haverá casas, escolas, hospitais e segurança para todos. Comecemos nossa revolução hoje, sendo éticos e fraternos em todas as funções sociais que exercermos. Abandonemos tudo aquilo que seja motivo de escândalo aos olhos de Deus e de seus protetores espirituais. A sociedade terrena atravessa períodos de renovação. Nós estamos, no momento do apocalipse, todos nós sabemos. Triste será aquele que ainda acumular mais do que necessita. Triste será aquele que pensa que sua felicidade deve ser construída com a base no sacrifício de seus irmãos. Esses estarão em situação muito pior do que nosso irmão que foi socorrido, porque serão considerados traidores da fraternidade universal. Palavras de Eurípides Barçanufo. Muitos estão chocados com a mensagem tão forte. Pensavam que os bons espíritos apenas falavam de modo amoroso, nunca crítica. Né? A gente está, às vezes, acostumado, quando vê um palestrante falar de modo amoroso, né? E aí a gente se sente, acolhido de certa forma. Mas quando tem um palestrante que faz com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e olhe nossas sombras, a gente se assusta um pouco.
e assim é também no mundo espiritual. Devem, portanto, preparar-se, pois o movimento espírita entra em uma nova fase, em que a ação social e espiritual estarão interligadas, sob a coordenação do mestre de sacramento, Eurípides Barçanufo. Após encerrar a comunicação, Eurípides Barçanufo envolve todos os trabalhadores nos dois planos em suas vibrações de paz. Os encarnados sentem profunda paz, enquanto os desencarnados emocionam-se intensamente e agradecem a Deus pela presença do amigo e professor. Após encerrar... Bom, acabou. Meus irmãos, a mensagem de hoje é essa.